A paz do Senhor Jesus a todos os crentes que nos ouvem. Estamos felizes nessa oportunidade, meus irmãos, em estar fazendo mais um conteúdo. E o conteúdo de hoje nós queremos falar sobre o filho pródigo. Está aqui a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 15. E o versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai. Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Queridos e amados irmãos em Cristo, queridos que estão nos ouvindo, nesse vídeo de hoje nós queremos falar um pouco sobre o filho pródigo. É um texto muito conhecido. Todas as pessoas conhecem, acredito que todos já ouviram falar, ou quase todos, por ser um texto muito conhecido, muito falado. Mas nós queremos falar também mais um pouco sobre esse texto. Observamos na Bíblia Sagrada que a palavra de Deus vai falar sobre um homem rico, um homem bem-sucedido, em que tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho. Porém, um certo dia o mais moço ele decidiu pedir a parte que lhe pertencia. Ou seja, ele queria a sua herança antecipadamente. Ele queria a sua herança, pois ele desejava sair e ir embora. Não queria mais viver a vida ali, junto com seu pai e o seu irmão mais velho. Então, a Bíblia diz que o seu irmão mais moço quis a parte da herança e o seu pai, ele entregou a parte da herança. E quando ele entregou a parte da herança, a Bíblia vai continuar nos dizendo, nos mostrando, nos advertindo que o moço, ele pegando a sua parte, passou apenas alguns dias. Então, depois de alguns dias, ele foi embora. Então, passou a viver a sua vida distante dos seus irmãos, distante do seu pai. E durante toda aquela trajetória, ele começou a conhecer o mundo lá fora. Porque aquele jovem, ele viveu a sua vida com seu pai, com seu irmão. E toda a trajetória, ele vivendo, todo aquele tempo. Então ele decidiu mudar de vida, ele quis mudar a sua rotina. Ele criou a curiosidade de viver a vida lá fora, a curiosidade de viver momentos, a curiosidade de viver os prazeres que o mundo lhe oferecia. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem ele foi embora dali, aquele moço, ele partiu, deixou seu pai levando consigo a sua herança. Então o que é que eu observo já no início dessa mensagem de hoje? Observamos que nunca devemos sair do lugar em que Deus nos estabeleceu, porque quando saímos desse lugar nos geram prejuízos, que são prejuízos em que, ao ser gerados, podem nos trazer transtornos ou pôr em risco a nossa felicidade. Então, aquele moço ele foi viver distante e na sua trajetória, na sua vida, ele começou a viver, começou a gastar o dinheiro que ele tinha. Ele passou agora a gastar o dinheiro com mulheres, passou a gastar o dinheiro em festas e ele passou a gastar tudo o que tinha com uma administração muito ruim, uma má administração onde só gastava, porém não tinha retorno, não tinha lucros, não tinha condições de manter a sua herança. E viveu dissolutamente, vivendo longe do seu pai, vivendo longe do seu irmão, vivendo longe da sua terra, longe da sua fazenda em que pertencia ao seu pai, pertenciam a eles, mas ele levou consigo parte dos seus bens. E passando a viver naquela terra, a Bíblia vai dizer que na terra que ele passou a viver, houve uma grande fome. Então, uma grande calamidade passou a existir naquela terra. E aquele homem com a sua herança, aquele homem com tudo que o seu pai tinha lhe dado, ele já tinha gastado dissolutamente, ele tinha gastado vivendo longe do seu pai. Então se acabou a sua herança. E quando se acabou a sua herança, também se acabaram os amigos. Quando acabou a sua herança, também acabou tudo o quanto aquele homem tinha. Não é isso ao seu redor. Me refiro a pessoas, me refiro a amizades, a pessoas que se diziam amigas, pessoas que estavam próximas, porém não eram amigos, mas eram pessoas que queriam apenas desfrutar daquilo que o homem tinha naquele momento.
Então ele vivendo dissolutamente fora da fazenda do seu pai, vivendo distante da fazenda do seu pai. Então, sem emprego, começou a passar necessidades. Ele começou a passar momentos difíceis na sua vida. E durante esses momentos difíceis, a Bíblia diz que ele passou a apacentar os porcos. Ele passou a cuidar dos porcos. Chegou um momento, meus irmãos, tão difícil na vida daquele homem, em que ele passou a observar os porcos comendo, os porcos ali se deliciando dos restos de comidas que a Bíblia ela vem falando como bolotas dos porcos. Então todo aquele alvoroço, pois sabemos que os porcos eles são alvoroçados quando se coloca comida, um empurra, aquele barulho imenso, e eles fazendo ganância pela comida. E ali estava o homem, estava o fazendeiro, não é? Que herdou do seu pai a sua parte, sem dinheiro. Eu imagino, quem sabe, ele com a mão no queixo, observando aquela situação, os porcos comendo, um empurrando o outro, no maior alvoroço, maior barulho, e ele com fome. E a Bíblia diz que ele desejava se alimentar daquilo que os porcos estavam ali se alimentando, dos restos de comida, das bolotas dos porcos, e ele não tinha. Então caiu em si o seu pensamento, e ele falou: meu Deus, os trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro, pereço de fome. Então a Bíblia diz que ele, olhando aquela situação, foi muito doloroso para ele aceitar o seu erro. Foi muito doloroso, e quando ele observa aquela situação, ele diz: mas eu levantar-me-ei e irei até o meu pai. E chegando lá, falarei com meu pai e direi: pai, pequei contra os céus, pequei perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas usa-me de misericórdia para comigo, e permita-me, meu Pai, meu Senhor, apenas que eu tenha um emprego, que eu seja um empregado na tua terra. Trata-me apenas como um empregado. Ele estava querendo dizer: eu preciso de alimento, eu preciso de uma moradia. E mesmo assim ele fez, no seu pensamento, ele concluiu que deveria fazer tal coisa, então ele foi e voltou. Mas a Bíblia diz em que ele, chegando próximo à casa do seu pai, então, queridos, sabemos que o pai, sabemos que a mãe, eles querem o melhor para os seus filhos. Então, certamente, durante todos os dias, todo o tempo em que aquele homem ele passou distante do seu pai, certamente o seu pai sempre olhava para os portões. Certamente em cada cômodo da casa, o seu pai lembrava dele. Lembrava daquele menino ainda criança correndo. Lembrava dele já crescendo. Lembrava daquele menino quando estavam começando a fazer as atividades da fazenda. Lembrava daquele menino trazendo a alegria e o conforto para a casa. Mas de repente aquele pai olha e aquele filho já não está mais, porque quis viver os prazeres do mundo, porque quis viver lá fora, porque quis ir embora. E vivendo dissolutamente, distante do pai, gastando tudo o que tinha. E quem sabe o pai olhava para os portões e começava a pensar: como está ele? Será que ele está bem? Será que está alimentado? Porque tem a preocupação de saber como está, de saber onde está, por onde anda. Porque um pai não se contenta em estar distante. Pois sabemos que quando uma pessoa ama, outra pessoa não quer estar distante, mas quer estar perto, quer saber onde está, quer saber por onde anda, quer saber se está bem. Porque quem ama quer estar perto e quer estar compartilhando momentos, seja os momentos bons ou sejam os momentos ruins, sejam os momentos fáceis ou sejam os momentos difíceis, momentos de dificuldades ou momentos de facilidade. Poder abraçar no dia em que a pessoa está aniversariando e dar os parabéns, dar um beijo, um abraço apertado, desejar feliz aniversário, desejar saúde, desejar paz. E aquilo não tinha, porque o pedaço daquele homem tinha ido embora. O seu filho tinha partido. O seu filho não estava lá, não estava ao seu lado, não estava com ele. E a tristeza, a saudade, estava morando no coração e no peito daquele pai. Porque aquele filho resolveu viver dissolutamente.
Aquele filho resolveu viver longe do seu pai. E então, só restou as saudades. Mas certamente aquele pai olhava para casa e lembrava. Olhava para o trabalho que antes aquele filho fazia e agora já não faz mais. Por quê? Porque decidiu ir embora. Porque decidiu viver dissolutamente. Porque decidiu viver longe, usando o dinheiro de forma incorreta. Mas quando aquele filho ele decidiu voltar e pedir perdão ao pai, diz a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, queridos inscritos, todos que nos ouvem, diz a Bíblia Sagrada que naquele momento, o pai, o avistando de longe, correu, o abraçou e o beijou. E disse, olha, pega um novilho cevado. É como o pai olhando e diz assim, olha, pega lá o melhor boi cevado, gordo e bonito, porque vai ter festa. Porque o filho que estava morto reviveu, que estava distante voltou. O pai pegando o seu filho naquele momento, abraçou, beijou e disse, olha, ponha um anel nos seus dedos, ponha sandálias nos seus pés, porque existe alegria nesse dia de hoje. E aquele filho, certamente ele não precisou falar nada de início, porque quando o pai o avistou, correu, abraçou, beijou. A felicidade de ter recebido de volta aquilo que lhe pertencia. Então, qual é a lição que nós temos? Nunca devemos abandonar o pôster, o lugar em que Deus nos colocou. Se vivemos por muito tempo em determinado lugar e até hoje tem dado certo, não vale a pena se aventurar. Não vale a pena se aventurar em coisas desta vida, deste mundo. Se onde estás está dando certo, fica no teu lugar. É uma lição que aprendemos com o texto. Não devemos mexer naquilo que Deus constituiu. O que Deus constituiu foi constituído por Deus e acabou-se. Não devemos mexer. Não devemos interferir. Não devemos tentar tomar outra direção. Porque a direção, quem determina, quem nos mostra é o Senhor Deus. A direção vem de Deus. E o pai abraçou, beijou, colocou para dentro. Imagina, quem sabe, o homem barbudo, a barba grande. Imagina, quem sabe, o homem maltrapilho, roupas sujas, cheirando a porcos. Mas mesmo assim o pai o abraçou, beijou, o levou para dentro. Imagina aquele homem tomando um banho, tirando aquela barba grande, tirando aquelas roupas sujas. Porque o pai disse, trazei sandália aos seus pés. Trazei a melhor roupa. Trazei um anel e coloca no dedo, porque este meu filho estava morto e reviveu. Que lição tiramos com isso, Luciano? A lição que tiramos é que Deus, ele age desta forma. Deus, ele nunca vai abrir mão do ser humano. Independente de qual seja a situação que o ser humano esteja vivenciando, Deus não vai abrir mão do ser humano. Ele pode estar sujo, ele pode estar apacentando porcos, mas Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de graça, Deus é Deus de poder, Deus é Deus de saúde, Deus é Deus de força. Deus não rejeita ninguém, Deus não abre mão de ninguém. E esse texto que nós lemos é uma parábola em que Jesus Cristo usou no momento em que ele estava na terra e que até hoje nos traz a reflexão, o entendimento e que nos mostra que aquele pai, ele simboliza Deus e o filho simboliza o ser humano, em que deixa a casa do pai, em que deixa os seus princípios bíblicos, em que deixa de servir a Deus para estar no mundo, vivendo dissolutamente, vivendo de todo jeito, vivendo de toda forma. Deus, ele quer o melhor para nós. O Pai, ele não quer o pior, ele quer o melhor. O nosso Pai, o nosso Deus, ele quer o melhor para nossas vidas, mas o ser humano, ele precisa dar lugar a Deus.
O ser humano precisa começar a observar ao seu redor. E a Bíblia diz que depois chega ao seu irmão, estava trabalhando, estava ocupado, e olhando de longe, avistou o som, a festa, e pergunta a um dos seus empregados o que está acontecendo. E o empregado responde: o teu pai está dando uma festa porque o teu irmão voltou. E aquele filho mais velho, ouvindo, questiona o pai e diz: há tanto tempo tenho te servido com fidelidade e com sinceridade, porém nunca me deste um novilho, porém nunca me deste, uma linguagem em que podemos entender, um bezerro, para que eu pudesse matar e comer com meus amigos. Mas este teu filho, entenda, já houve uma rejeição do seu irmão mais velho. Ele não falou este meu irmão, mas ele falou esse teu filho, que te abandonou, que exigiu de ti e foi embora, voltou, agora destes esta festa. E o pai olha e diz: meu filho, este teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Estava longe e ele voltou. Tudo o que é meu é teu. Não te preocupas com isso, não te aborreces com isso. O amor de um pai para com o filho. Essa parábola, ela mostra o amor de Deus para conosco. E nos traz lição. Porque a Bíblia Sagrada nos traz lição. E a lição que a Bíblia Sagrada ela nos traz é uma lição riquíssima. É uma lição aberta para nós, em que não devemos deixar o nosso lugar, o lugar em que Deus estabeleceu para que nós estejamos. Nós precisamos estar nesse lugar. Não devemos sair do lugar em que Deus estabeleceu para nós. Não devemos abandonar o nosso pôster. O nosso caminho, a nossa vida é perto de Deus. É perto das pessoas em que Deus constituiu para nós. São as escolhas de Deus para nossas vidas, para a nossa história, para os nossos momentos. Deus ele nunca vai escolher o pior para mim, o pior para você. Mas nós precisamos entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Deus ele é Espírito, ele não vai se materializar na nossa frente e nos passar as instruções. Mas nós precisamos observar as coisas, observar os acontecimentos. E depois de observar, entender o que Deus quer. Se algo está dando certo há tanto tempo, para que tentar inverter? Porque se algo está dando certo e nós vamos inverter, vai passar a dar errado. Aquele homem sofreu decepções, passou necessidades. Aquele homem que antes estava cheio do dinheiro, em que herdou do seu pai, em que pediu a sua parte da herança. Ainda antes o seu pai vinha falecer, ele já quis a herança. Mas ele se decepcionou. Ele encontrou lá fora a decepção, o abandono. Porque no momento em que ele perdeu tudo, em que ele gastou tudo, não tinha mais amigos, não tinha quem lhe ajudasse. Por quê? Porque ele passou necessidades. Então retornou para o pai. E quando se retorna para o pai lhe abraça. E essa palavra ela vai como uma espada em que penetra até a divisão da tua alma e do teu espírito. Porque Deus ele quer nos abraçar a todos os momentos. E nesse momento, se tem alguém que está assistindo esse vídeo, se tem alguém que está ouvindo essas palavras e está distanciado dos caminhos do Senhor, esta é uma oportunidade que você tem de voltar para a casa do teu Pai. Porque Deus não faz nada em vão. A palavra que sai da boca de Deus, ela não vai para lugar nenhum em vão, mas antes ela faz grande efeito. Louvado seja o nome do Senhor. Antes ela faz grande efeito no homem, na mulher, no jovem, na criança. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Se você é um filho pródigo, volta para a casa do Pai nesse momento.
Volta para a casa do Pai, porque o Pai tem anel para colocar nos teus dedos, tem sandália para colocar nos teus pés, tem a melhor roupa para colocar no teu corpo, para te vestir. Não vale a pena a vida neste mundo, vivendo dissolutamente os prazeres do mundo, no pecado, no erro, no adultério. Não, 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 não vale a pena. O que vale a pena é ao lado de Deus. O que vale a pena é seguindo os mandamentos bíblicos, a palavra de Deus, que nos dá proteção, que nos dá força, que nos dá graça, que nos dá ânimo, que nos dá sustância. E o Pai, Ele nos aceita. Talvez aquele jovem ele pudesse até pensar, indo ao caminho, qual será a reação do meu Pai? Será que Ele me aceitará de volta? Será que me rejeitará? Mas ele tentou. Ele se levantou da sua situação e foi para a terra do seu pai. E o seu pai, ele aceitou. Ele foi bem aceito. Então, nesse momento, guarda esta palavra. Guarda a lição. Não saia de onde Deus te constituiu. Não feche a porta que Deus abriu para você e te colocou dentro. Mas viva a sua vida. Ore ao Senhor. Esteja sempre próximo a Deus, sempre pertinho do nosso Pai, porque Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Esta é a palavra que eu tenho nesta noite para a tua vida. Essa é a palavra que eu tenho nesta noite para a tua história, em nome de Jesus. Amém? Ora comigo, encerramos esse vídeo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Justo, eterno e soberano Deus e Pai de toda a criação, nesse momento, meu Senhor, estamos na sua presença, te agradecendo por esta oportunidade, por esse conteúdo em que fizemos mais uma vez. Deus, nessa noite, ajude a todos que estão ouvindo nesse momento esta oração. Entre, meu Senhor, nas casas, faça uma limpeza, ajude, meu Pai, com o teu vento, meu Senhor, que ele possa passar em cada lar e tudo, no quanto for negativo, tudo o quanto, meu Senhor, não somar, que possa, meu Senhor, ser levado por esse vento, que possa, meu Senhor, ir para longe das casas dos teus filhos. Meu Pai, nós acreditamos na tua presença, acreditamos em ti, acreditamos na sua história e sabemos que és Deus em todos os lugares. Nos ajude, nos abençoe, nos oriente, nos dê graça, nos dê força, nos dê ânimo, porque precisamos de ti. Ó Deus, todas as coisas negativas que estão em nosso caminho, ó Deus, tire do nosso caminho, meu Senhor, dê um sopro para longe, ó Deus, traga felicidade para as nossas vidas a cada dia, em todos os momentos. Todos os seres do mal que se utiliza de pessoas, ó meu Pai, neutralize, meu Senhor, dê um sopro do teu Espírito, faça a obra, traga alegria aos lares, traga paz aos lares, traga, meu Senhor, a alegria e a paz aos trabalhos, traga, meu Senhor, a alegria e a paz a toda a vida em que estamos, meu Senhor, a viver, porque o Senhor nos deu. Esta é a nossa oração, em nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reina, hoje e para sempre. Amém. Queridos irmãos, fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te conceda da sua graça, em nome de Jesus. Amém.